só dar aqui alguns tópicos, porque o tempo excede, mas diz assim, Jesus falando: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Vou repetir, Jesus falando: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Domingo passado, nós falamos sobre alguma coisa entre escravo e servo. E uma filha minha disse assim: papai, eu passei muito tempo que defendia bem a ideia que eu sempre fui serva do Senhor. Depois o Senhor pregou, não sei mais se eu sou servo ou escrava. Agora eu perdi o rumo, não sei mais se eu sou servo ou escravo. Qualquer um que você for, está de bom tamanho, servo ou escravo, né? Mas nós falamos sobre servo e escravo domingo passado. Os irmãos lembram? Né? Foi um negócio assim, servo e escravo. O que nós queremos falar nessa noite, queremos destacar esses verbos que Jesus diz: se alguém me serve, usando a conjunção condicional se, que na língua portuguesa não dá muita garantia, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas Jesus diz: se alguém me serve, siga-me. A expressão alguém é um pronome indefinido, que ninguém sabe quem é, nem quem. Se alguém, eu poderia dizer, se alguém quiser vir à frente, vem. Aí uma pessoa levanta, eu não sei quem é que vem. Alguém diz: alguém mexeu na minha gaveta. Quem? Alguém. Indefinido, é um pronome indefinido. Então Jesus olha para a multidão e diz: se alguém me serve, siga-me. Interessante que no contexto do texto existem uns gregos que estão indo à festa, não é essa festa podre da Micarana não, viu? É a festa dos judeus. Então os judeus, os gregos estavam indo lá para a festa dos judeus. Só que eles não chegavam para perto, porque havia uma discriminação racial, étnica. A etnia dos gregos e dos judeus. Até então se imaginava, era conhecido de todos, que Jesus havia vindo ao mundo para os judeus. É tanto que em João capítulo 1 diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aí estica a palavra: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando os gregos chegaram, que Jesus estava, os gregos queriam adorar Jesus. Eles queriam adorar Jesus. Esse era o objetivo. Se imagina que eles eram convertidos, só não tinha convivência com os judeus por causa da etnia, de nacionalidade. Então, também se imagina que quando os gregos chegaram a Filipe, eles foram procurar, dos discípulos de Jesus procuraram Filipe. Imagina-se, porque Filipe também tinha um nome grego, por isso facilitava o acesso dos gregos até chegarem perto de Jesus. Mas olha que coisa linda, eles chegam para Filipe e dizem: nós queríamos ver Jesus, nós queríamos ver Jesus. Esse ver aí, irmão, não é só olhar não,
ver e olhar tem muita diferença. Esse olhar é só olhar, panoramicamente, de forma panorâmica, olhar. Mas ver não, é fixar. Ver é chegar. Ver é chegar para perto. Não é só olhar. Nós queríamos ver Jesus. Era mais que olhar, era ver, era ficar, era adorar, era servir. Com a expressão de Jesus, se alguém me serve, com a expressão de Jesus, entende-se que o Evangelho agora dá para se entender que não era mais só para os judeus, e sim para todos. Todos os seguidores de Jesus, aqueles que deixam tudo por amor a Ele. Quando falo deixa tudo, faz-me lembrar a ideia de substituição. Substituir. Em um time de futebol, existem dois tipos de substituições. O melhor pelo pior, o cara está jogando mal, o técnico bota agora um bom, para entrar no lugar do pior. Aquele está cansado, não está rendendo nada, entra fulano, aí todo mundo vibra para ver se vai render mais. Ou então, um pior pelo melhor. Entra um mais fraco para descansar o melhor, para poupar o melhor, para a próxima partida. Mas a ideia da substituição é sempre o melhor. Agora você imagine comigo, Jesus é ou não é melhor? É ou não? É? Então o que aconteceu com as pessoas que aceitaram, que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Elas receberam o melhor, Jesus, no lugar do pior, minha angústia, minha mentira, minha fraqueza, minha carnalidade, meu pecado, minha imundícia, como chama, trapo de imundícia. Então entrou o melhor no meu coração, na minha vida. Se entrou o melhor, eu fiz uma bela substituição. Tirei desejos da carne, repreendi o pecado, da ganância, da mentira, do orgulho, da violência, das palavras torpes, palavrões. Quando Jesus entrou, foi o melhor. O pior é palavrão, então não tem mais. Eu não vou mais chamar palavrão. Eu vou lutar para não xingar mais. Entrou o melhor, vai sair o pior. Um cigarro é pior. Eu não vou aceitar no meu corpo. A Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Se é a vida, se o meu corpo é o templo do Espírito Santo, entrou o melhor, que é o Espírito Santo, na pessoa de Cristo, então que saia o pior. Palavrão, mentira, falsidade, cigarro, bebida, não é pior? É pior, então cai fora. Meu corpo é o templo do Espírito Santo, não é depósito de sarro de cigarro, não, nem de catinga de cachaça, e nem de vômito, que é a cerveja, né? É igual a vômito, espuma igual a vômito, fede igual a vômito, né? Como o povo gosta dessas coisas, bebe à vontade. Mas se Jesus é melhor, então o meu corpo é o templo dele, que saia o pior. Me encarando não é melhor do que Jesus. Cai fora. Quero lá isso. Eu quero a Jesus. Eu vou selecionar o que é melhor e o que agrada ao melhor, o que agrada a Jesus na minha vida. Eu não vou andar mentindo, fofocando, levantando falso a ninguém, ser desonesto. Tudo isso é pior. E eu fiz uma substituição. Eu coloquei o melhor, Jesus. Por isso ele abre o leque e diz: se alguém me serve, siga-me. Se me serve, servir. Servir de quê? Neste caso aqui, servir para Deus. Mas como falei, eu vou citar
algo de domingo passado, assim, explicar mais servo e escravo. Primeiro eu quero dizer que no tempo antigo, servo era escravo. No tempo moderno, servo não é escravo. Servo serve. Serve para ganhar alguma coisa. Não deu, sai. Mas no tempo bíblico, servo era escravo. Mas a diferença é esta. O escravo, ele é uma propriedade do seu senhor. O escravo, ele é propriedade do seu senhor. É como se fosse uma mercadoria, da qual o senhor pode fazer o que quiser. Com o escravo pode vender, trocar, matar, etc. O senhor tem poder sobre o escravo. O escravo não tem vontade própria e nem perspectiva de mudar de vida. O escravo só fica com o senhor. Ele não vai dizer, eu vou mudar, vou melhorar, não. Ele vai ficar com o seu senhor. Ele é escravo. Já o servo, termo muito usado para se referir aos camponeses no período feudal, está mais ligado à terra do que ao seu senhor. O servo tem deveres em relação ao senhor. Em troca do uso da terra, ele fica preso ao senhor através de alguns deveres, tais como pagar impostos, prestar serviços, por um tempo determinado. Ele tem tempo determinado, ele é servo. O escravo não. Note que o servo não é uma propriedade do senhor, como é o escravo. O servo não é propriedade. Se as terras passam para outra pessoa, os servos ficam com a pessoa que está com a terra. Quer dizer, no caso aí, vende as terras, ou passa as terras para alguém, os servos vão ficar com a terra. São mais ligados à terra do que ao senhor. Os servos. Já o escravo não. O escravo, ele é escravo do seu senhor. Ele não tem vontade própria. É a palavra que a gente falou domingo, né? Se você é escravo de Jesus, é melhor do que ser escravo do diabo. Porque quando a pessoa é escrava de um vício, por exemplo, ela é escrava de um vício. Gente, eu já vi, quando eu estava no quartel, no exército, eu vi soldados fumando ponta de cigarro. A loucura era tão grande que eles ponhavam as pontas de cigarro e ficavam fumando aquilo ali. Por quê? Porque eles eram escravos daquilo ali. A pessoa que é escrava da bebida, ela não consegue. Uma senhora estava me dizendo hoje à tarde, eu não consigo me livrar dessa praga, eu sou escrava dela. Então eu convido você a ser escravo de Jesus. É melhor, bem melhor, porque eu não vou ter vontade própria. Por isso que ele diz assim, seja feita a vontade de Deus. Jesus não disse isso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. A partir do momento que eu quero fazer é a minha vontade, então eu não sou escravo. Escravo tem vontade, mas eu faço a vontade do meu Senhor, Jesus, o meu Senhor. Se alguém me serve, siga-me, disse Jesus. E onde eu estiver, estará também o meu servo. Na moda antiga, tempos bíblicos, lá era escravo. Estará também o meu servo. E meu Pai o honrará. Essa é a coroa final, é o prêmio para você que segue. Esta é a carreira da vida cristã. Você coloca a sua vida no altar de Deus, serve a Cristo, segue a Cristo, está com Cristo e vai receber agora a coroa, a salvação da sua alma. São 3 verbos fortes: servir, seguir e estar. Resultado, a honra, a salvação da sua alma. Meu querido, curva a sua cabeça, por favor. Que você coloque no seu coração a ideia magna, grande, de que só Jesus pode abençoar você.
E que se você entrega a sua vida a Ele, com certeza, de corpo e alma, Ele vai mudar você. E você vai viver para Ele. Eu gostaria que neste momento, enquanto os irmãos estão orando por você, eu gostaria de fazer uma pergunta simples. Você fica bem à vontade, não tem nada forçado. Aqui é obra do Espírito Santo. Mas se você sentir, no seu coração, sentiu o desejo de tomar uma decisão por Cristo e recebê-lo na sua vida, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as minhas feridas, faz um milagre em mim. Você gostaria de receber agora, tomar uma decisão por Cristo, aceitando como Senhor e Salvador da sua vida? Levante sua mão agora. Qualquer pessoa. Se você tiver com vontade de entender